Hoje começamos um novo livro da Bíblia, o Levítico. E eu sei que muita gente acha que esse livro é difícil, cheio de regras e rituais que parecem distantes da nossa realidade. Mas eu te prometo, o que você vai ouvir aqui vai te surpreender. Porque por trás de cada oferta e cada detalhe, há um Deus que se importa profundamente com o seu povo. Fica até o final. Levítico 1. O Holocausto. O tabernáculo havia sido erguido. A glória de Deus havia descido e enchido aquele lugar sagrado. E agora, do interior do tabernáculo, Deus chamou Moisés e começou a falar. As primeiras palavras de Deus no Levítico eram sobre as ofertas, as formas pelas quais o povo poderia se aproximar dele. A primeira e mais completa delas era o holocausto, uma oferta que seria queimada inteiramente, sem que nenhuma parte ficasse para o ofertante. Era um ato de entrega total. Se alguém quisesse oferecer um holocausto do rebanho bovino, deveria trazer um macho sem defeito até a entrada do tabernáculo para ser aceito diante do Senhor. Colocaria sua mão sobre a cabeça do animal, e aquele gesto significava identificação. O animal representava o ofertante diante de Deus. O animal seria morto diante do Senhor, e os sacerdotes, filhos de Arão, aspergiriam o sangue em volta do altar. O animal seria esfolado, cortado em pedaços, e os sacerdotes arrumariam o fogo e a lenha no altar. Os pedaços, a cabeça e a gordura seriam arrumados sobre a lenha no fogo. As entranhas e as pernas seriam lavadas com água. E tudo seria queimado no altar. Era um holocausto, uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta fosse do rebanho miúdo, ovelhas ou cabras, o processo seria semelhante, com o animal sendo morto no lado norte do altar, diante do Senhor. Se a pessoa não pudesse oferecer um animal grande ou pequeno, havia uma alternativa: pombas ou rolinhos. O sacerdote ofereceria a ave, torceria sua cabeça, deixaria o sangue escorrer na lateral do altar, removeria o papo com seu conteúdo, rasgaria a ave pelas asas sem separá-la completamente, e o sacerdote a queimaria no altar sobre a lenha que estava no fogo. Deus havia feito provisão para todos, ricos e pobres. Ninguém estava excluído da possibilidade de se aproximar dele. Levítico 2. A oferta de cereais. Havia também uma oferta diferente, não de animais, mas de cereais. Era chamada de oferta de manjares, ou oferta de cereais. Se alguém trouxesse uma oferta de cereais ao Senhor, seria de flor de farinha. Deitaria azeite sobre ela, poria incenso e a traria aos sacerdotes. O sacerdote tomaria um punhado da farinha com o azeite e todo o incenso e queimaria isso no altar como memorial, uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereais seria de Arão e de seus filhos. Era uma parte santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. A oferta de cereais poderia vir de diferentes formas: assada no forno em pães sem fermento amassados com azeite, ou em hóstias sem fermento untadas com azeite, preparada na frigideira com farinha amassada com azeite sem fermento, ou preparada na panela. Qualquer que fosse a forma, seria trazida ao Senhor e entregue ao sacerdote, que a levaria ao altar. Uma regra importante: nenhuma oferta de cereais que fosse trazida ao Senhor seria feita com fermento, porque nenhum fermento nem mel seria queimado como oferta ao Senhor. Sal, porém, não deveria faltar em nenhuma oferta. O sal era o símbolo da aliança. Era chamado o sal da aliança do teu Deus. As primícias da colheita também poderiam ser trazidas como oferta: espigas torradas no fogo, grãos novos pisados, azeite seria posto sobre elas com incenso. Era uma oferta de cereais. Cada detalhe tinha seu significado, cada ingrediente sua mensagem. Levítico 3. A oferta de paz. Havia ainda a oferta de paz, uma oferta de comunhão, de celebração da relação entre Deus e o seu povo.
Se alguém trouxesse um animal do rebanho bovino, macho ou fêmea, o animal deveria ser sem defeito e apresentado diante do Senhor. O ofertante colocaria a mão sobre a cabeça do animal e o mataria na entrada do tabernáculo. Os sacerdotes aspergiriam o sangue em volta do altar. Da oferta de paz, certas partes seriam queimadas no altar. A gordura que cobre as entranhas, os 2 rins com a gordura que está sobre eles, e o lóbulo do fígado. Era a porção de Deus. A gordura, que representava o melhor, pertencia ao Senhor. Se a oferta fosse uma ovelha ou uma cabra, o processo seria semelhante. Macho ou fêmea, o animal deveria ser sem defeito. Uma instrução foi dada com clareza e firmeza. Nenhum israelita comeria gordura nem sangue. Isso seria um estatuto perpétuo. A gordura e o sangue pertenciam ao Senhor. Eram sagrados. A oferta de paz não era apenas um ritual, era uma refeição partilhada. Parte para Deus no altar, parte para os sacerdotes, parte para o ofertante. Era um ato de comunhão, de celebração, de gratidão. Levítico 4. A oferta pelo pecado. Então Deus falou sobre algo ainda mais sério, o que deveria acontecer quando alguém pecasse sem querer, por ignorância, transgredindo algum dos mandamentos do Senhor. O pecado involuntário também precisava ser tratado, porque mesmo sem intenção, a transgressão criava uma barreira entre o povo e Deus. Se o sacerdote ungido pecasse, trazendo culpa sobre o povo, deveria trazer um novilho sem defeito ao Senhor como oferta pelo pecado. Levaria o novilho à entrada do tabernáculo, colocaria a mão sobre a cabeça dele e o mataria diante do Senhor. O sacerdote ungido tomaria um pouco do sangue do novilho e o levaria ao tabernáculo. Mergulharia o dedo no sangue e o aspergiria 7 vezes diante do Senhor, diante do véu do santuário. Poria um pouco do sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático que está diante do Senhor no tabernáculo, e derramaria todo o restante do sangue na base do altar dos holocaustos. Toda a gordura do novilho seria queimada no altar. Mas a carne do novilho, sua pele e seu excremento seriam levados para fora do acampamento e queimados no fogo. Era a oferta pelo pecado da congregação. Se toda a congregação de Israel pecasse por ignorância, os anciãos da congregação colocariam as mãos sobre a cabeça do novilho, e o novilho seria morto diante do Senhor. O processo seria semelhante: sangue, gordura, fogo. Se um líder pecasse por ignorância, deveria trazer um bode macho sem defeito. Se uma pessoa comum pecasse por ignorância, poderia trazer uma fêmea, uma cabra ou uma ovelha sem defeito. E quando o sacerdote fizesse a expiação pelo pecador, ele seria perdoado. O perdão não era automático, requeria um ato, requeria uma oferta, requeria sangue. Porque o pecado tem um custo, e alguém sempre paga. Levítico 5. A oferta pela culpa. O 5º capítulo tratava de situações específicas que tornavam alguém culpado diante de Deus, mesmo que a pessoa não soubesse imediatamente que havia pecado. Se alguém ouvisse uma maldição pública e, sendo testemunha, não falasse, carregaria a sua iniquidade. Se alguém tocasse em algo impuro, um animal imundo, ou a impureza de um ser humano, e não soubesse, mas depois tomasse conhecimento, seria culpado. Se alguém jurasse precipitadamente para fazer mal ou para fazer bem, qualquer coisa que o homem possa jurar precipitadamente e não soubesse, mas depois tomasse conhecimento, seria culpado em qualquer dessas situações. Quando tomasse conhecimento da sua culpa, deveria confessar o pecado que havia cometido, e como oferta pela sua culpa, deveria trazer ao Senhor uma fêmea do rebanho, uma ovelha ou uma cabra, como oferta pelo pecado. O sacerdote faria expiação pelo seu pecado, e ele seria perdoado. Mas se não tivesse condições de trazer uma ovelha, poderia trazer 2 rolas ou 2 pombinhos,
um para oferta pelo pecado e outro para holocausto. Se nem isso pudesse trazer, poderia trazer a 10ª parte de um efa de flor de farinha como oferta pelo pecado. Mais uma vez, Deus havia feito provisão para todos. Ninguém estava sem saída. Havia também casos de culpa relacionados às coisas sagradas. Se alguém pecasse por engano em relação às coisas santas do Senhor, deveria trazer como oferta pela sua culpa um carneiro sem defeito do rebanho, de valor determinado em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Deveria também restituir o que havia tomado das coisas santas, acrescentando 1/5 a mais, e o daria ao sacerdote. E haveria casos de culpa por coisas feitas sem saber que eram proibidas pelos mandamentos do Senhor. Mesmo nesses casos, o ofertante seria culpado e deveria trazer um carneiro sem defeito como oferta pela culpa. O sacerdote faria expiação por ele pelo erro que cometeu sem saber, e ele seria perdoado. Levítico 1-5 pode parecer, à primeira vista, uma lista interminável de regras sobre animais, sangue e fogo. Mas quando você olha com atenção, vê algo completamente diferente. Vê um Deus que pensou em tudo. Ele pensou no rico que poderia trazer um boi. Pensou no pobre que só tinha uma pomba. Pensou naquele que pecou sem saber. Pensou naquele que jurou sem pensar. Pensou em cada situação, em cada realidade, em cada pessoa, e fez provisão para todos. Isso diz muito sobre quem Deus é. Ele não é um Deus distante que cria regras sem se importar com quem vai segui-las. Ele é um Deus que conhece a sua realidade, sabe o que você tem e o que você não tem, entende os seus erros, inclusive os que você cometeu sem perceber, e mesmo assim abre um caminho para que você possa se aproximar dele. Você pode estar passando por uma situação que parece sem saída. Pode estar carregando uma culpa que não sabe nem nomear direito. Pode estar se sentindo longe de Deus por algo que fez ou que não fez. Mas saiba, Deus já pensou em você. Ele já fez provisão. E o maior de todos os sacrifícios, que dá sentido a todos esses rituais de Levítico, já foi feito de uma vez por todas na cruz. Você não precisa trazer um cordeiro. O cordeiro já veio e ele se importa com cada detalhe da sua vida. E assim chegamos ao fim de mais uma narrativa poderosa da Palavra de Deus. Que essa mensagem tenha tocado o seu coração e renovado a sua fé hoje. Se esse vídeo te abençoou, deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e comenta aqui embaixo o que mais te tocou. Adoro ler cada comentário de vocês. Se inscreva no canal, ativa o sininho e faz parte dessa família que ama a Palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e tudo o que você colocar à mão. Até a próxima!